Glória a Deus, aleluia, que bom que você está conosco aqui. Estamos aqui prontos e preparados para estudarmos um pouco mais a palavra de Deus. Acho que o som para mim está muito alto, não sei para vocês, você pode abaixar um pouquinho, tá bom? Tá bom, então tá bom. Que gostoso. Semana passada nós iniciamos esse projeto Encontro com a Palavra e creio que tem sido bom, para mim pelo menos tem sido muito bom, espero que para vocês também. E nós iniciamos, fizemos uma introdução e vamos dar continuidade hoje. E o nosso método de ensino, é o método dedutivo, Você parte de pressupões genéricas e vai para conclusões particulares e específicas. É isso que a gente faz. A gente começa na vida como um todo, com uma visão geral, como nós falamos semana passada, e depois a gente vai entrando livro por livro. Então hoje nós vamos falar mais um pouquinho do Pentateuco e logo em seguida vamos começar já no livro de Gênesis. Tudo bem? Amém? Que gostoso. Então hoje a intenção nossa é conversarmos sobre o Pentateuco. O que é Pentateuco? Pentateuco vem da palavra, penta é 5, teucos são rolos ou livros. Então são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os primeiros 5 livros da Bíblia. Na Bíblia hebraica é chamado de Torá, ou o livro da lei. Os 5 primeiros livros é a Torá, E na Bíblia hebraica, o livro da lei. E o Pentateuco, na verdade, foi escrito por Moisés, nós já falamos um pouquinho sobre isso. As suas primeiras escritas foi lá pelo ano de 1491 a.C., e depois terminou-se com Esdras, no ano de 445, ainda antes de Cristo. Então o Velho Testamento ele foi escrito no período de 1046 anos, o Velho Testamento foi escrito. E o que trata o Pentateuco? O Pentateuco fala a origem do universo, a origem de todas as coisas. Basicamente, Gênesis vai falar um pouquinho mais sobre isso, e depois nós vamos dar continuidade, mas Pentateuco exatamente trata isso, a origem do universo e de tudo que existe no universo. Então, fala da evolução e a revelação de Deus para o homem. O Pentateuco, no início, era escrito em papiros. Papiros, na verdade, é uma planta aquática que era usada, inclusive, muito utilizada na antiguidade para a escrita, era usada também para fazer cordas e barcos. A planta aquática, o papiro, é nativa da África e também do norte de Israel, era muito abundante no Egito antigo e era considerada sagrada o papiro. As folhas de papiro eram produzidas a partir do miolo do caule da planta, só para a gente ter uma ideia, porque hoje a gente tem a facilidade de ter em nossas mãos a Bíblia, O papel, que depois, no ano de 1450, por aí, quando Gutenberg inventou a imprensa, e aí nós tivemos acesso à Bíblia dessa forma, mas antigamente era no papiro, e depois o papiro passou para o pergaminho. Pergaminho, na verdade, é o couro de animais, e eles começaram a escrever ali os livros nesses pergaminhos, nesses grandes discos, e então aí tinha a Bíblia escrita, não era separada como nós temos hoje, a facilidade de a gente chegar assim, olha, vamos ler Salmo de número 20. Não era assim, Não tinha capítulos e nem versículos, era toda ela corrida, depois para facilitar a localização, que formataram ela dessa forma. Então é interessante nós entendermos isso para saber como que foi o início de todas as coisas. Pentateuco, como eu já falei, então os 5 livros. O primeiro livro que faz parte do Pentateuco é o de Gênesis. No livro de Gênesis nós temos 50 capítulos. 50 capítulos e basicamente o livro de Gênesis estão registrados as origens do universo, a origem do gênero humano, o ser humano, a origem do pecado, a origem de todas as coisas que se deu no início, exatamente no livro de Gênesis, e a formação da história de Israel começa também a tratar ali no livro de Gênesis. Então você começa a ler os primeiros capítulos, você vê a criação do universo, criação do homem e assim por diante. Depois o segundo livro do Pentateuco é o livro de Êxodo. Êxodo ele tem, na verdade, 40 capítulos, o livro de Êxodo. Êxodo é um livro que trata da saída do povo, que eles estão escravos
no deserto, lá no Egito, depois de 430 anos, eles são libertos e eles caminham rumo à terra prometida. Então, quando você lê o livro de Êxodo, você vai ler exatamente sobre isso, a peregrinação do povo por 40 longos anos pelo deserto. Depois a gente vai no terceiro livro, que é o livro de Levítico. O livro de Levítico ele tem 27 capítulos, e o livro de Levítico é um livro que trata do culto religioso. Fala muito da responsabilidade dos levitas, a responsabilidade dos sacerdotes. É isso que trata basicamente o livro de Levítico. Na verdade, é um trabalho sacerdotal, pessoas que eram separadas para que pudessem ser usadas por Deus no santuário. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, para montar e desmontar um tabernáculo, havia mais de 8.000 levitas para desmontar. Eles montavam o tabernáculo, eles desmontavam o tabernáculo e eles, na verdade, carregavam o tabernáculo para o deserto. Se a minha memória não me falha agora, 8.530 levitas, mais ou menos, para montar e desmontar e transportar o tabernáculo. Então, a função dessa tribo de Levi, dos sacerdotes, era exatamente essa, e Levítico fala exatamente sobre isso para nós, a importância do trabalho sacerdotal. Depois nós temos o livro de Números, que é o quarto livro da Bíblia. Como o próprio livro fala, chama-se Números. São 2 recenseamentos que aconteceram logo que eles saíram da escravidão do Egito, lá no Monte Sinai, eles fizeram um primeiro recenseamento. Foi isso que aconteceu, o recenseamento. Então você começa a ler o livro de Números, exatamente são muitos números. Por exemplo, você lê Números capítulo 1, versículo 46, diz que quando saiu do Egito era 603.000 homens, 550, né? 603.550 homens acima de 20 anos de idade. Menos de 20 anos e mulheres não se contavam. Então imagine, 603.550 homens saíram quando foram libertos e caminharam pelo deserto durante 40 anos. Então tem o primeiro recenseamento e o segundo recenseamento foi quando eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Estava ali entrando na terra prometida depois de 40 anos de peregrinação. Depois vem o quinto livro do Pentateuco, né? Que é o livro de Deuteronômio. O que é Deuteronômio? São 34 capítulos e ele trata, na verdade, da segunda lei. Deuteronômio ele faz um resumo do livro de Êxodo, Levítico e Números. Ele foi escrito basicamente para a geração nova, que nasceu na caminhada pelo deserto. Então, basicamente para essa geração, para recordar um pouquinho do que aconteceu, né, na história de Israel lá. Êxodo, Levítico e Números. Então, Deuteronômio significa segunda lei, uma repetição da lei de uma forma mais condensada, de uma forma mais resumida. É o livro de Deuteronômio, com 34 capítulos. Então, tá bom. Então, vamos começar pelo início, né? Vamos para Gênesis, que é lá que nós queremos conversar com vocês no dia de hoje. Como já falei, significa origem ou princípio. Então, Gênesis conta a origem ou o princípio de todas as coisas. Ou seja, o princípio do universo, fala do princípio da humanidade, o primeiro homem, fala do princípio do pecado, da salvação do povo hebraico e tudo mais que envolve a história do mundo no seu princípio. Capítulo 1 e 2 fala da criação. Capítulo de número 3 fala da queda do homem, quando o homem pecou. Então, capítulo 3 fala sobre isso. Capítulo 4, na verdade, fala da história de Caim e Abel. Você lembra quando Caim matou Abel? Capítulo 4. Capítulo 5 fala da descendência dos filhos de Adão. Adão viveu 930 anos. Depois, o capítulo 6 começa a falar sobre o dilúvio, né? O pecado da humanidade. E então fala sobre o dilúvio. Capítulo 6, 7, 8 e 9. O capítulo 10 de Gênesis fala das nações. Depois, os filhos de Noé, né? Sem, Cão e Jafé, né? Eles são os 3 filhos, tá? De Noé, e desses 100, aliás, na verdade, né? Sem, Cão e Jafé, ou Cã, alguns pronunciam Cã. Esses 3 filhos, então, nasceu as nações daquela época.
da Torre de Babel, quando entrou a confusão de línguas, e depois, então essa é a primeira parte do livro de Gênesis, é uma introdução, é uma história universal, capítulos 1 até o capítulo de número 11. Nesses 11 capítulos, nós temos basicamente quatro conceitos que são extremamente importantes para que nós entendamos, né, os textos da Bíblia. É interessante nós conhecermos esses 4 conceitos. O primeiro conceito, que é muito claro, evidente para nós e que Deus deixa muito claro, é que Deus ele entra na vida de Abrão e Sarai, e depois mudado para Abraão e Sara. Deus entra na vida deles, né, dizendo que ele é o único Deus verdadeiro. Ele é único e ele é verdadeiro. Não existe outro Deus além dele. Elohim, El quer dizer deuses, é o plural da palavra El, deuses. Elohim, ou seja, o Deus todo-poderoso. Todo o poder está na mão desse Deus, concentrado na mão desse Deus. Então Deus deixa muito claro para eles que existe apenas um único Deus e ele é poderoso. O segundo conceito que nós temos no livro do capítulo 1 até o capítulo de número 11, apesar de Deus, na sua imensa bondade, ter criado todas as coisas, a humanidade se rebelou contra Deus. Isso é terrível, né? Deus criou a humanidade pensando no bem da humanidade e mesmo assim as pessoas se rebelaram contra Deus. Isso é terrível. Esse é o segundo conceito que tem nesse livro, que vale a pena nós precisamos entender para que a gente consiga compreender todos os escritos do livro de Gênesis. O terceiro conceito é que para toda ação do homem haverá um julgamento. O homem pode se rebelar sim contra Deus, mas haverá um juízo e haverá um julgamento. Vocês vão ver isso quando nós entrarmos no capítulo 6 e falarmos do dilúvio. Foi um julgamento de Deus. O povo se rebelou, o povo pecou, e Deus, ele é justo, Deus é amoroso, Deus é fiel, mas Deus, ele é justo. Ele faz isso. Então o povo se rebelou, e aí nós percebemos então que houve um julgamento, um juízo da parte de Deus. O quarto conceito que nós lemos então para fechar o livro de Gênesis é que apesar desse juízo de Deus, de quando veio o juízo, houve então o dilúvio, houve esse juízo de Deus, mesmo assim a humanidade continuou pecando. O pecado é uma praga na vida das pessoas. O pecado é uma praga na vida das pessoas. Mesmo Deus fazendo aquele julgamento, a terra foi exterminada. O dilúvio, na verdade, ele veio no mundo todo, o mundo daquela época, né? Ele veio o dilúvio, mesmo assim, saiu dali da arca Noé com a sua família. Mesmo assim, as pessoas continuaram a pecar. Então, é terrível o que acontece na humanidade. Se rebela contra Deus, Deus vem, faz juízo, faz justiça, mas as pessoas continuam pecando. Continuam pecando. Então, esses 4 princípios é interessante nós entendermos. Também são 9 fatos, assim, que eu quero destacar nessa noite, nesses primeiros capítulos do livro de Gênesis. A verdade é o seguinte: a Bíblia, no livro de Gênesis, está basicamente dividida em 2 partes. A primeira parte é do capítulo 1 ao capítulo 11, que é, na verdade, o conceito universal, né, da criação de Deus. Depois, do capítulo 12 até o capítulo de número 50, fala dos 4 patriarcas: Isaque, Jacó e José. Então, do capítulo 12 até o capítulo de número 50, basicamente são os 4 patriarcas. E a síntese, o ponto forte, o âmago, sabe, de Gênesis é o capítulo de número 12. E nós vamos tratar dele também com mais detalhes, quando Deus chama Abraão e tem para Abraão uma missão, né? Então, capítulo 1, a queda, a criação, 1 e 2, capítulo 3,
a queda do homem. Capítulo 4 fala sobre o assassinato, né, de Caim matando seu irmão Abel. Capítulo 5 sobre Adão e a sua origem, a sua descendência. Capítulo 6 o dilúvio até o 9. 10 as nações ali, a criação dessas nações. 11 Torre de Babel. E 12 a 50 começa a falar da história dos patriarcas. Amém? Então, a criação do universo, Gênesis 1 e 2. Como que a Bíblia começa em Gênesis, capítulo 1, versículo 2? Diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. É uma frase curta, né? Olha o versículo. Criou Deus os céus e a terra. É uma frase curta, porém a mensagem dessa frase é muito grande. É uma mensagem de Deus. Jamais algum poeta poderia elaborar uma frase como essa que pudesse contemplar a grandeza desse momento que Deus realizou. Tá? Jamais cientistas jamais poderiam descrever na sua linguagem todo o esplendor e, na verdade, a mensagem magnífica, divina de Deus aqui nessa primeira fase. Então, o capítulo 1 envolve em si objetivos tanto espiritual quanto objetivo religioso. A Bíblia diz: ao homem é dado conhecer isso pela fé. Alguém pode ler para nós Hebreus, capítulo de número 1, aliás, Hebreus capítulo 11. Vamos ler versículos, vamos ler o 1, 2 e 3. Eu pensei no 3, mas vamos ler até o 3. Versículos 1, 2 e 3 de Hebreus capítulo de número 11. Alguém quer ler para nós? Quem achou pode ler bem alto para nós aí. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram outro segundo. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então é pela fé. É pela fé que nós entendemos que aquilo que não existia veio a existir. Muitas pessoas, pessoas ateus, os ateus, eles não creem na palavra de Deus, eles não creem na Bíblia, eles parece que fazem questão de crer na teoria do Big Bang. Né? A teoria do Big Bang quer dizer, não houve uma explosão e de repente dessa explosão saiu tudo certinho. Tem que ter muito mais fé para acreditar nisso do que acreditar na Bíblia, né? Imagine, é uma explosão no mundo e de repente sai tudo certinho. O Sol, a Lua, as estrelas, os planetas. Meu Deus, tem que ter muita fé. Como que pode, quando Deus criou todas as coisas, por exemplo, o Sol. O Sol é uma estrela de quinta grandeza. O Sol está distante da Terra a 149 milhões e 600 mil quilômetros. É muita coisa, né? 149 milhões e 600 mil quilômetros é a distância do Sol até a Terra. A luz do Sol leva 8 minutos para chegar na Terra. 8 minutos e 3 segundos, em média, para chegar na Terra. Como que pode uma explosão e ser tão perfeito? Porque se a gente estivesse um pouquinho mais próximo do Sol, nós morreríamos todos queimados. E se a gente estivesse um pouquinho mais distante do Sol, morreríamos congelados. Então, como que pode? Você faz assim e de repente fica ali exatamente numa distância que o homem consegue ter uma qualidade de vida com uma boa temperatura. É claro que alguns lugares são um pouco mais quentes do que os outros, né? Mas em média a gente tem uma temperatura de 21, 22 graus em média. Como é que pode? Isso é o quê? Perfeição de Deus. É como se você entendesse o seguinte: de repente você joga para cima, o pastor Hernandes fala isso, você joga para cima 1 bilhão de palavras e daí você pega aqui uma enciclopédia pronta. Você acha que é possível fazer isso?
Você joga assim para cima 1 bilhão de palavras ou de letras e de repente você está com uma enciclopédia pronta nas suas mãos. Tem que ter muito mais fé para acreditar nisso do que Deus criou o universo. Ou então um rato passear em cima do teclado de um piano e passa de um lado para o outro e de repente ele vai correndo de um lado para o outro e ele executa a 5ª Sinfonia de Beethoven. Você acha que isso é possível? Um rato caminhar de uma tecla para outra e de repente, olha, temos aqui hoje a 5ª Sinfonia de Beethoven. Mas tem gente que acredita na teoria da evolução do macaco, né? Mas a Bíblia para nós é muito clara, que Deus criou. No princípio, Deus criou. Então, só que nós precisamos ter fé. Quem não tem fé, não acredita. O homem natural não entende as coisas espirituais. Então, a fé nos leva a confiar em Deus e nas suas promessas. A fé nos permite olhar além do visível e crer no que Deus tem preparado. A fé nos assegura e nos dá confiança de que o que esperamos é real. Então, todos nós que estamos aqui nessa noite, nós temos fé. Nós cremos no Deus que criou, né? No princípio criou os céus e a terra. Então, é isso que fala para nós o capítulo 1. Eu até pedi, Douglas, você pode colocar para nós lá aquele videozinho bem curtinho que diz Bereshit bara Elohim. Bereshit הייתה ברוך הוא לבושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים, יהי אור, ויהי אור. Tá claro para todo mundo? Todo mundo entendeu? Bereshit bara Elohim. Bereshit quer dizer no princípio, bara criou, Elohim, Deus. No princípio, Deus criou. Então, por isso que a gente fala, o livro Gênesis, título, o nome do livro Gênesis não foi assim um tema pensado. É a primeira letra do livro, a primeira palavra do livro, significa Bereshit. Bereshit, no hebraico, para nós é no princípio. Então, no princípio, Bará, né, criou Elohim, Deus. Deus criou todas as coisas. Então, exatamente assim que começa o livro de Gênesis, no seu capítulo de número 1. Depois, o capítulo de número 2, versículo 7, até o capítulo 3, versículo 7, nós temos aqui o homem, né? Deus tem apenas 3 vezes a palavra que Deus criou ali no capítulo 1. No primeiro versículo, no versículo 21 e no versículo 27. Deus criou. Depois aparece que Deus fez, né? É Deus fazendo as coisas, tá? Mas aqui, então, o segundo fator que eu quero destacar para vocês essa noite é sobre Adão. Então, Gênesis 2, começa ali no versículo 7 até o capítulo 3, versículo 7. E diz que do pó da terra Deus criou o homem à sua própria imagem, soprando-lhe nas narinas o sopro de vida. Então, nós somos criados à própria imagem de Deus. Mas como é que pode ser isso, pastor? A imagem de Deus. Qual que é o rosto, a fisionomia de Deus? Quando fala segundo a imagem de Deus, é a nossa capacidade de raciocinar, é a nossa inteligência, sabe? A nossa habilidade de conhecer Deus e de amar as pessoas, amar a Deus e amar as pessoas. É claro que a nossa inteligência diante de Deus, né, ela é tão pequena, mas Deus nos fez a sua imagem, nos deu inteligência, nos deu conhecimento, capacidade de pensar, capacidade moral, capacidade de santidade, capacidade de ter comunhão com Deus. É exatamente isso que ele fala, quando ele fala que fomos criados à sua imagem, ou seja, nós temos essa habilidade, essa capacidade de raciocinar, de pensar, de amar e conhecer a Deus. E coube a Adão condições primordiais. Olha que privilégio. Deus preparou para ele um jardim, conhecido como o Jardim do Éden. Olha como que Deus é maravilhoso. Primeiro ele
Ele cria todas as coisas. Ele cria o ambiente. Ele cria uma atmosfera, um ambiente, para depois colocar nele o homem. Deus só colocou o homem lá depois que tudo estava pronto, depois que tudo estava preparado. Esse nosso Deus é tremendo, não é? Né? No princípio ele criou todas as coisas, depois que ele percebeu, ele viu que estava tudo perfeito, a Bíblia diz que ele viu que era bom, ele viu que tudo era muito bom, e quando criou o homem ele disse, é tudo muito bom, e agora então ele coloca o homem e depois coloca ali a mulher. E a função do homem era zelar, era cuidar desse jardim. Essa era a função, essa era a finalidade, governar o mundo, né? Zelar. E os alimentos eram só frutos das árvores, olha que alimentação saudável. Né? Vocês sabem quantos anos que Adão viveu? 930 anos. As pessoas naquela época viviam assim. Matusalém, 969 anos. Noé viveu 950 anos. Lameque viveu 777 anos. Era assim. Era assim. Então veja que alimentação saudável. Só frutos das árvores, sementes dos arbustos e grãos das ervas. Esse era o alimento que havia. E eles tinham saúde a ponto de... Alguém aqui quer chegar a 930 anos? Né? Não tem como, não tem jeito. Mas eles, alguns, né, como foi o caso de Adão, 930 anos. E aí depois, então, foi trazido os animais e as aves para Adão, e Adão foi dando nome a cada uma dessas aves. Mais tarde, capítulo 2, versículo 18 a 22, diz para nós que Deus lhe fez uma ajudadora, uma companheira, Eva, né? Então Eva era ajudadora, auxiliadora, e Eva levou Adão a comer do fruto da árvore que tinha sido proibido comer. Gênesis capítulo 3, versículos 1 até o versículo 7, fala que ela foi tentada, ela cedeu, né? E comeu do fruto proibido, e aí Adão também, e eles foram expulsos do paraíso. Então, a partir do capítulo 4 agora, começa a falar da primeira civilização. Ou seja, diz o versículo 1, e deu à luz Caim. Eva, em regozijo, disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Devido ao pecado, Eva e Adão pensaram que eles não tinham mais, acharam que tinham perdido o privilégio de ter filhos, porque eles pecaram. Mas, apesar do pecado, Deus ainda concedeu para eles, porque havia uma promessa que da mulher nasceria alguém que iria pisar na cabeça da serpente. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 15, fala exatamente isso para nós. Da mulher, né? Da semente da mulher, vai nascer um que vai pisar a cabeça da serpente. Tá? Então, ela, mesmo depois do pecado, mas ela reconheceu que ela só gerou o seu filho, Caim, né? Porque foi um auxílio do Senhor. Eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim e Abel. Depois, nós lemos que Abel matou Caim. Quando nasceu Sete, o terceiro filho, a Bíblia diz para nós que Noé estava com 130 anos. Vamos ler Gênesis, capítulo de número 5. Capítulo 5, versículo 3 a seguir, a 3, 4 e 5. Alguém pode ler para nós? Gênesis, capítulo 5, versículos 3, 4 e 5. Bem alto, quem lê para nós? Gênesis capítulo 5, versículos 3, 4 e 5. Então, Adão viveu 930 anos e ele tinha 130 anos quando gerou Sete.
Então, num período de 130 anos, nasceu Caim e Abel. Né? Eles nasceram nesse período. A gente não sabe, Abel, quantos anos depois que ele nasceu. Alguns teólogos dizem que 7 anos, mas isso é especulação. A Bíblia não fala para nós. Mas os 2 filhos, Caim e Abel, nasceram nesse período de 130 anos. E agora, com 130 anos exatamente, nasce o terceiro filho, que é Sete. Tá? E aí, então, Adão vive mais 800 anos e ele vai morrer com 930 anos. Então, a gente vê aqui o início da civilização. Assim se cumpriu a promessa da semente, através da qual seria esmagada a cabeça da serpente. Um longo tempo separa os versículos 1 e 3. Como já falei para você, né? Nasceu Abel e se tornaram adultos, e agora já não eram somente os 2 irmãos e os pais, mas tinha mais uma pessoa que era o terceiro filho, que chamava-se Sete. E Caim torna-se o fundador de uma civilização, uma cidade que era agricultura, com manufaturas e artes. E aqui vem uma curiosidade. Se tinha Caim e Abel. Caim matou Abel. Com quem que Caim casou? Sempre tem essa curiosidade, né? Me ligaram da escola de discípulos, fazendo para mim essa pergunta. Com quem Caim se casou? E eu fiz uma resposta, passei para os alunos, né, da escola de discípulos, e eu quero ler para vocês entenderem com quem que Caim se casou. Amém? Então, se vocês puderem me ouvir um pouquinho aqui, diz assim: Caim se casou com uma de suas parentes próximas, apesar de a Bíblia não relatar esse fato de forma muito clara. Algumas pessoas ficam em dúvida por conta da afirmação de que o casal Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel e depois seus pais tiveram outro filho, Sete, deduzindo que naquele tempo só havia 3 pessoas na terra. Logo surge a pergunta: com quem Caim se casou? Eu estou respondendo aqui aquela pergunta, né? Esposa de Caim. Na verdade, a Bíblia não fala sobre com quem Caim se casou. Porém, em alguns textos bíblicos, nos responde perfeitamente esse mistério que para muitos parece curioso e enigmático. Não sabemos exatamente quantos anos Caim tinha quando matou seu irmão Abel. Algumas pessoas, alguns teólogos dizem que Abel estava com 53 anos de idade quando foi assassinado pelo seu irmão. Mas também não temos prova disso, são especulações. No entanto, sabemos que os 2 irmãos já eram homens formados e possuíam suas profissões. Existe até possibilidade de que naquele momento eles já tivessem constituído suas famílias. O texto bíblico que nos dá base para essa sugestão é a seguinte. Vamos ler Gênesis, capítulo 4, versículos 14 e 15. Alguém lê para nós? Gênesis, capítulo de número 4, versículos 14 e 15. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o punisse de morte quem quer que o encontrasse. Então, olha, veja, esse texto bíblico nos dá base para entendermos, né, que havia outras pessoas. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Então, havia que outras pessoas, sim ou não? Qualquer que me encontrar
me matará. Ele seria um fugitivo na terra. E esse texto dá base para mim, né, para nós, que havia outras pessoas na terra. Veja a preocupação de Caim: qualquer que me encontrar me matará. Então isso deixa bem claro para nós que havia outras pessoas na terra. Caim se mostra preocupado por possíveis retaliações devido ao crime que ele havia cometido. Mas por que ele teria tanta preocupação se além dele só existissem outras duas pessoas no mundo, seu pai e a sua mãe? A Bíblia diz para nós também que Deus colocou um sinal em Caim para que ele pudesse ser identificado. Isso significa que muito provavelmente, naquele momento, já existiam outras pessoas espalhadas pela terra, porque uma forma de encontrá-lo era através do sinal que foi colocado nele. Então isso nos dá também a entender que havia outras pessoas. Isso significa que muito provavelmente naquele momento já existiam outras pessoas espalhadas, né? Todas essas pessoas eram descendentes de Adão e Eva. Por isto, na sequência do texto bíblico, Caim já aparece como sendo um homem casado. Ele teve relações com sua esposa e ela concebeu um filho que se chamou Enoque. Depois o próprio Caim fundou uma cidade e colocou nela o nome do seu filho, né, esse filho Enoque. Gênesis 4:17. O escritor e historiador Flávio Joséfo, em sua obra Antiguidades Judaicas, escreve que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel, e 3 filhas antes do nascimento de Sete. Então, assim como tem a Bíblia Sagrada, havia também outros livros de história, históricos. Esse judeu Flávio Joséfo era muito conhecido entre os teólogos, é muito respeitado. E ele tem informação aqui para nós que não está na Bíblia, mas a informação que ele tem, então, é que a Bíblia, não a Bíblia, né? Mas esses outros livros diziam para nós, então, que Caim e Abel, Adão e Eva tiveram Caim e Abel, e tiveram 3 filhas antes do nascimento de Sete. Então, antes de Sete nascer, eles tiveram o quê? Mais 3 filhas. A Bíblia, ela não dá genealogia em relação à mulher. É mais em relação ao homem. Quando você olha para a história da genealogia, você encontra a história de homens, mas não encontra de mulheres. Tá? Então, mas aqui diz para nós, nesse livro, que havia mais 3 filhas que não estão relacionados e relatados aqui na Bíblia. Por isso que eu digo, nós cremos na Bíblia pela fé. Porque o que acontece? Tem gente que diz assim: pastor, eu quero estudar teologia. O que é teologia? Teo é Deus, logia é estudo. Quem é a criatura para estudar o Criador? Quem somos nós para estudar o Criador? Ele que criou todas as coisas. Então nós não estudamos sobre Deus. Nós estudamos aquilo que Ele se revela para nós. Nós conhecemos Deus à medida que Ele se revela para nós. Quanto mais Ele vai se revelando para nós, quanto mais Deus vai se mostrando para nós, nós mais vamos conhecendo o nosso Deus. Então você, quando estuda, a gente não estuda Deus, a gente estuda aquilo que Ele revela, aquilo que Ele se mostra para nós. Por exemplo, há um texto no livro de Salmos, capítulo 25, se a minha memória não falha, versículo 14, diz assim, que Ele revela os seus segredos para aqueles que o amam. Quanto mais você tem intimidade com Deus, mais Ele se revela para você. Quando você tem um amigo fiel e verdadeiro, você não compartilha com ele alguns segredos? Quando de fato é um amigo seu, você compartilha. Pessoas que não são tão próximas com você, talvez você não tenha coragem de compartilhar com eles alguns segredos. Mas quando a pessoa é íntima, é mais próxima, você compartilha. Quanto mais intimidade você tem, mais a pessoa se revela. Assim é também o nosso Deus. Quanto mais intimidade nós temos com Deus, mais Ele se dá a conhecer para nós. Abraão é um exemplo. Moisés, a Bíblia diz para nós que Deus falava com ele face a face. Olha a intimidade de Moisés com Deus, a ponto de Deus falar com ele face a face. Deuteronômio, capítulo de número 34, no final da Bíblia, diz para nós que o próprio Deus sepultou Moisés. O próprio Deus. Então veja bem, Deus ele se revela
para nós, quanto mais intimidade nós temos com ele. Então aqui não fala exatamente na Bíblia, mas em livros outros históricos, fala que Caim e Abel teve mais 3 filhas. Tá? Então, Adão e Eva não tiveram filhos, somente eles, né? O que a Bíblia Sagrada diz é que eles tiveram mais 3 filhas ali, além deles. A Bíblia também confirma que Adão teve muitos outros filhos em Gênesis 5, de 3 a 5. Foi o que nós lemos aqui. Alguém pode repetir para nós mais uma vez? Gênesis capítulo 5, bem alto, versículos, principalmente o versículo 5, se eu não me engano, acho que é o último versículo. Gênesis capítulo 5, versículo 5, pode ler para nós? É o capítulo 5, versículo 4, né? Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Então, eles geraram muito mais filhos e filhas. Imagine você, nós hoje vivemos em média uma geração de 60, 70, 80 anos, e às vezes uma família, um homem, uma mulher que viveu nessa faixa de 70, 80 anos, às vezes tem o quê? 5, 6 filhos ou até mais. Os meus avós tiveram 12 filhos. Mais alguém aí na família de vocês tiveram bastante filho ou não? Meus avós tiveram 12 filhos. Né? Quantos? 8. 14? 14, 12. Quantos? 19. Quantos, Solange? 17. Quantos anos viveu a tua avó, você lembra? Mas não sabe mais ou menos? 104. Então, viveu 104 anos, teve 19 filhos. Esse aqui viveu 930. Você acha que é possível ter mais filhos e filhas ou não? Imagine, viveu 930 anos. Então, quantos outros filhos e filhas que Adão e Eva tiveram? Se aqui vivendo 100 anos, né, 104 teve 19, imagine quem viveu 930 anos, tá? Então, é interessante a gente observar isso, né? Tá? Então, a gente percebe aqui que eles tiveram outros filhos, então foi com isso que ele se casou, tá? Então, Caim certamente naquela época podia casar irmão com irmã, não tinha problema. Depois lá em Levítico, se não me engano, no capítulo 18, 17, foi proibido. Mas até então, no começo, a Bíblia diz, crescei-vos e multiplicai-vos. Então, para que houvesse casava com irmã. Naquela época, podia, para que a terra pudesse crescer. Tá? Então, certamente, ele casou com uma irmã, com uma sobrinha, a gente não sabe, né? Mas alguém da linhagem de Adão e Eva, não tinha uma outra linhagem de Adão e Eva. E assim, então, aconteceu o casamento de Caim. E depois a terra foi crescendo. O quarto destaque que eu quero colocar para você nessa noite, fator de destaque, é Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6 fala para nós o quê? Sobre o dilúvio. E começa a falar da degeneração, o estado pecaminoso que tinha se apossado da raça humana. E levou Deus a determinar um dilúvio. As pessoas naquela época não sabiam o que era chuva. Até então, não havia chuva. Não tinha chuva até então. A água brotava da terra. Era assim. A água brotava da terra. Então, o dilúvio, imagine você falar em dilúvio para pessoas que nem sabiam o que era chuva, sabe? Mas em função da maldade, e por isso que eu falei no princípio para vocês, de 4 conceitos fundamentais, do capítulo 1 ao capítulo 11, que a gente tem que entender. Deus é único e Ele é verdadeiro. Deus, Ele julga as ações das pessoas. E aqui entra a parte do
julgamento no capítulo de número 6. A maldade foi tão grande, né, nas pessoas daquela geração ímpia, mas graças a Deus, Deus encontrou ali um homem justo. Deus encontrou quem? Noé. Era um homem justo, um homem que tinha temor de Deus. E Deus então se comunicou com ele, anunciou o fim da corrupção através do extermínio de toda a carne. E Noé tinha uma grande responsabilidade de preservar os filhos, né, de casal, de cada espécie, e os filhos dele, é claro, e de cada espécie de animais. Tá? Ele teve essa responsabilidade de preservar. Então veio o dilúvio, veio o juízo de Deus, a humanidade se exterminou e somente Noé com a sua esposa, os seus 3 filhos, com as suas noras, né, com as suas esposas, foi que sobreviveram, Sem, Cã e Jafé. Né? Então a gente vê aí que foi o que depois deu continuidade na terra. O quinto fator que é interessante nós entendermos aqui também no livro de Gênesis, capítulo 1 a 11, é a dispersão das nações. Capítulo 6, 7, 8 e 9 fala sobre o dilúvio. Depois Deus faz uma aliança com Noé, aliança noética, né? Deus faz essa aliança com Noé, e agora, capítulo 10 e 11, fala sobre a separação ou as nações que nasceram dos 3 filhos de Noé. Essas 3 nações se formaram e o mundo foi crescendo e crescendo muito naquela época, a partir dessas 3 nações ou dos 3 filhos de Noé. E o capítulo de número 11, então, fala o quê? Da Torre de Babel. As pessoas tinham um projeto, construir uma torre para subir nos céus. Olha que loucura, eles queriam alcançar os céus construindo uma torre, era isso que eles pensavam. E aí Deus, olha, o que o homem coloca como intenção, se houver unidade, se houver união, eles vão conseguir. Deus sabe que se houver unidade, se houver união, os projetos que nós temos, a gente consegue desenvolver. Por que muitas vezes a gente não consegue avançar? Porque existe divisão, não existe união. Se houvesse mais união na igreja, se houvesse mais união entre os irmãos, a gente poderia conseguir o quê? Muito mais coisas. A gente poderia estar avançando e crescendo muito mais rápido. O salmista no Salmo 133 fala: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa passagem bíblica no hebraico significa o seguinte: ó, como é precioso quando os irmãos se sentam juntos, quando eles estão à mesa, e aí começa a falar das bênçãos que decorrem dessa união, sabe? Então, quando existe união, a gente consegue muitas e muitas coisas. Oxalá nós entendamos a importância de nós vivermos unidos, mesmo sendo pessoas diferentes, com pontos de vista diferentes. A oração que Jesus fez, sacerdotal, em Evangelho de João, capítulo 17, a oração não foi essa, que todos sejam iguais, não. Que todos sejam um. Não precisa ser igual, mas precisamos ser um, porque quando existe unidade, a gente avança, a gente vai longe, nós temos conquistas, mesmo quando o projeto das pessoas é ruim. Construir uma torre lá de Babel, aí a origem da palavra Babilônia, né? Babilônia, pessoas que foram se distanciando de Deus. E mais na frente, nós vamos ver lá depois do capítulo 18 e 19, quando vem outro julgamento novamente. Aí, quando acontece o quê? A destruição de Sodoma e Gomorra, porque Deus sempre vai fazer justiça. Deus é justo. Ele é amor, mas ele também é justo. E quando a gente vai lendo depois os próximos capítulos de Gênesis, a gente percebe lá que no capítulo 19, Deus então vem ali a destruição de Sodoma e a destruição de Gomorra, essas 2 cidades. Então eles levantaram aqui, no ato de rebeldia, no capítulo de número 11, de Gênesis.
O sexto fator que eu quero compartilhar com vocês é Abraão, né? A história de Abraão vai do capítulo 12 até o capítulo de número 50. Olha que espaço reservado na Bíblia para contar a história de Abraão. Deus chamou Abraão e uma promessa, ou seja, a partir de você, Abraão, eu tenho um plano de salvação, de redenção desse povo. Esse povo é maldoso, é pecador, são rebeldes, sabe? Mas a partir de você eu quero traçar um plano de redenção, sabe? É claro que isso Deus já tinha lá na eternidade, no começo de todas as coisas. Deus já tinha esse plano traçado de redenção da humanidade, porque Deus sabe e conhece todas as coisas. Deus sabe e conhece todas as coisas. Então a gente percebe aqui que Deus tem um plano para Abraão e começa no capítulo de número 12. E a partir daí ele vai falando, né, da família de Abraão. Abraão, Isaac, depois Jacó e José. Vai até o capítulo de número 50. A gente percebe aqui a história. Mas Abraão até o capítulo de número 25. A gente lê. Então depois vem a história de Isaac, que começa no capítulo 17 e vai até o capítulo 35. Né? Do capítulo 17 ao capítulo 35 é a história de Isaac. Então nós temos a história do filho de Abraão, que era herdeiro da promessa, um homem de fé, um instrumento de bênção, e lá no capítulo 26, Deus renova a aliança que ele fez com Abraão, ele renova a sua aliança com o seu filho Isaac. O texto de Gênesis 26 para nós é muito conhecido, quando Isaac começa a fazer o que? Cavar poços, né? Lembra dos poços que ele está cavando? Isaac vai cavando poços, tá? Os filisteus entulharam os poços que o seu pai tinha aberto, né? Que Abraão tinha aberto, e ele vai cavando poços. E aí Deus abençoa eles de uma forma espetacular. A gente vê lá em Gênesis capítulo 26, e versículo 12, que diz: e semeou Isaac naquele ano, ele colheu 100 por 1. Porque Deus abençoava a Isaac. Ele colheu 100 por 1. Então, do capítulo 17 até o capítulo 35 é a história de Isaac. Depois vem a história de Jacó, né, que é o filho de Isaac. Isaac teve 2 filhos gêmeos, né, Jacó e Esaú. E aqui do capítulo 25 ao capítulo 35 é narrado da história principalmente de Jacó. Segundo, então, Jacó, né, foi portador da bênção de Deus. Jacó é visto como o pai do povo escolhido. Né? Foi em Jacó que saíram o quê? As suas 12 tribos. Né? Aí tem a tribo de Ruben, Levi, Simeão, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, Gad, Naphtali, Benjamim. Então tem as 12 tribos que elas saem de quem? Saem de Jacó, as 12 tribos de Israel. E aí, do capítulo 37 ao capítulo de número 50, é a história de José. Uma história fantástica, que nós vamos estudar depois com mais detalhes, que chegou a ser o governador do Egito, né? Então, uma figura ímpar no Antigo Testamento, invejado por seus irmãos, foi vendido aos ismaelitas, mas ele foi favorecido. José tinha um caráter espetacular. Espetacular. Mesmo uma mulher, né, dando em cima dele, mexendo com ele ali na casa de Potifar, a esposa de Potifar, ele foi firme no seu caráter. Ele foi determinado, ele não pecou. Então José submisso quando foi aprisionado por um mal que ele não tinha cometido, mas ele foi honrado por Deus e chegou a ser governador do Egito. Tudo bem até aqui? Podemos mais uns 10 minutinhos? Tranquilo? Não senti muita firmeza? Hã? É? Então tá bom. Então Gênesis capítulo 1, o princípio de todas as coisas. Então, capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra.
No princípio criou Deus. Bereshit bara Elohim. Lembra? Então, contém a síntese da criação e descreve a criação de uma forma majestosa. A forma como Moisés escreve, nenhum poeta, nenhum cientista conseguiria escrever como Moisés, de fato, escreveu. Se bem que Moisés era o cara, né? Moisés, ele ficou 40 anos no Egito, aprendendo aos pés. O Egito era o berço da civilização naquela época. Era o berço da civilização, que tinha de mais moderno, de mais avançado, de mais tecnológico naquela época, era o Egito. Era o Egito. E Moisés ficou lá 40 anos no Egito aprendendo, depois mais 40 anos no deserto, e depois 40 anos caminhando, levando o pessoal até a Terra Prometida. Então, a síntese da criação está aqui no livro de Gênesis, e é de uma forma muito eloquente, muito majestosa, que é chamado de o hino da criação. O hino da criação. E a gente começa a ler isso aí. Então, a obra da criação é Gênesis capítulo 1. Então, o mundo, ele não é eterno. O mundo, ele foi criado. O mundo não é eterno. Ele foi criado. A harmonia da criação diz para nós que antes do mundo, houve um poder dinâmico que a gerou. E, portanto, o mundo teve um princípio. E quem gerou foi Deus. Deus é eterno, o mundo não é eterno. O mundo foi criado. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quando se fala os céus e a terra, está dizendo Deus criou o quê? O cosmos. Deus criou o universo. Todas as coisas que há no céu e na terra, esse cosmos foi criado por Deus. Tá? A gente lê lá João capítulo 1 e versículo 1. Alguém pode ler para nós? Evangelho de João, capítulo 1 e versículo de número 1. Então, João está dizendo, né? O que foi dito lá em Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus. E aqui João está dizendo o quê? Que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era quem? Era Deus. Então Deus, ele é eterno, o mundo não é eterno. O mundo foi criado por Deus, lá no princípio. A ciência moderna afirma que esse mundo formou-se há milhões de anos. Pode até ser verdade isso, né? A Bíblia não contradiz, não se contradiz em nenhum momento. Mas a Bíblia se limita a dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ela se limita a falar apenas isso. Agora, algumas pessoas dizem o quê? Que o mundo tem milhões de anos. Pode até ser verdade isso, tá? Pode até ser verdade, mas a Bíblia deixa bem claro só que no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós estamos hoje no ano 2025, correto? No calendário judaico, eles estão no ano 5.784. Então, muito mais antes de nós, já havia terra, já existia. O Brasil foi descoberto o quê? No ano de 1500. Então, nós temos aí de Brasil 500 anos. Que lembra que o Borba tem 60 anos, faz 61 esse ano, né? Então, mas no calendário judaico eles já estão no ano 5.784. Existem vários calendários no mundo. Existem aproximadamente 40 calendários. O nosso calendário é o calendário que? Gregoriano, no ano de 1582, quando o Papa Gregório mudou o nosso calendário, né, de romano para o calendário gregoriano. Né? Então, houve isso. Tá? Mas eles estão já no ano, os judeus estão no ano 5.784. Tá? Então, quer dizer que muito antes de nós, depois de Cristo, né, 2025 nós estamos, mas antes de Cristo já tinha o quê? Já tinha história. Tanto é verdade que Moisés, quando escreve aqui,
Nós estamos falando de 1491 anos antes de Cristo. Nós estamos falando, na época de Moisés, coisas de 3.500 anos atrás. Tá? Então, a Bíblia não entra em detalhes que se tem milhões de anos ou não, mas a gente pode, na verdade, entender pelos animais, pelos fósseis de alguns animais, né? O cientista diz que tem animais aí que têm milhões de anos. Pode ser verdade, a Bíblia não se contradiz em nenhum momento, mas ela se limita a dizer que Deus criou os céus e a terra. Né? A palavra criou Deus encontra-se apenas 3 vezes, eu já falei para você, no capítulo 1, versículos 21, versículo 1, versículo 21 e versículo 27. Né? Então Deus criou e o que Deus fez. O sol e a lua foram feitos aparecer através das espessas nuvens no 4º dia da semana da recriação. Tá? E agora nós vamos ver aqui o versículo 2, o que diz o versículo 2. Isso aqui é interessante. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Agora veja bem, a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. Tudo que Deus criou foi o quê? Foi perfeito, foi bom. Agora, no versículo 2, diz que a terra estava o quê? Sem forma e vazia. Se Deus criou algo que é bom, que é perfeito, como é que pode, na verdade, ficar sem forma e vazia? Se nós pegarmos do versículo 1 para o versículo 2 de Gênesis, existe aqui milhões de anos. Existem milhões de anos aqui. Do versículo 1 para o versículo 2. Deus, no princípio, criou céus e terra. O que aconteceu? Quando Deus criou céus e terra, e Ele é eterno, Ele criou todas as coisas, com Ele havia anjos nos céus. Havia anjos nos céus. Você já deve ter lido em Ezequiel que um anjo, o que aconteceu? Ele se rebelou, se revoltou contra Deus. Então, quando se rebelarem contra você, sabe, imagine se rebelar contra Deus. É chato, é triste, é ruim, mas se rebelaram contra Deus, se revoltaram contra Deus, né? Um anjo se rebela contra Deus. E aí, esse anjo ele é lançado com os seus demônios na terra. Então, os historiadores, os teólogos dizem que esse período, né, depois que Deus criou perfeitamente, para o versículo 2, que estava tudo sem forma e vazio, aconteceu o que na terra? Aconteceu um caos. Aconteceu um caos. E provavelmente o que muitos teólogos defendem é que nesse grande abismo, nesse grande caos que aconteceu, foi exatamente a rebeldia e a expulsão de Satanás, que ele foi expulso, né, dos céus, e imagina o estrago que ele fez. Então, o versículo 3 começa a falar para nós agora da recriação. Então, Deus ele cria os céus e a terra, e depois ele recria. Porque a terra estava o quê? Sem forma e vazia. E agora Deus começa a colocar as coisas em ordem, cada coisa no seu lugar novamente, por causa desse estrago que aconteceu através da rebeldia, uma das hipóteses seja essa, né? De Satanás, que foi lançado na terra com seus demônios. Por aí você já tem uma ideia do estrago que o inimigo faz na vida de uma pessoa. Olha o estrago que ele fez, o quê? O estrago que ele fez foi muito grande. E é interessante que Deus, quando criou e quando nos fez, Deus deu para o homem e para a mulher o livre-arbítrio. Eu e você temos livre-arbítrio. Você tem o direito de não amar um Deus que te ama. Imagina, você pode escolher não amá-lo. Ele te dá essa liberdade de você fazer essa escolha. Ele tanto respeita o ser humano, tanto te respeita, a ponto de dar para você o livre-arbítrio. Poderia fazer de nós, todos nós, o quê? Robozinho? Robôs? E ó, tudo vocês vão ter que andar por aqui, ó. Poderia ter feito assim, mas ele não fez.
nos amou de tal forma, de tal maneira, que Ele deu para mim e para você o livre-arbítrio. Então, as decisões que nós fazemos, as escolhas que nós tomamos, elas têm consequências. Cada uma das nossas escolhas tem consequências. Por isso que a gente tem que pensar muito bem nas atitudes que nós vamos tomar, nas ações que nós vamos tomar, porque certamente haverão consequências, haverá consequência em função. Então, você veja o estrago que aconteceu. Deus criou tudo perfeito. O versículo 2 diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Ou seja, a palavra estava é traduzida também por veio a ser. Não foi assim que ela foi criada perfeita. Tudo organizado, tudo em ordem. Mas ela veio a ser um caos. Ela veio a ser o quê? Vazia e virar num caos. Então, a ideia é que, de fato, originalmente, a terra não era sem forma. Olha o que diz Isaías, capítulo 45, versículo de número 18. Alguém pode abrir para nós a Bíblia em Isaías, capítulo 45, e versículo de número 18. Pode ler para nós bem alto aí, quem achou? Está na tela? Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra. Criou vazia, mas a formou para que fosse o quê? Habitada. Eu sou o Senhor e não há outro Deus. Então, como que Deus criou a terra? Né? E Ele a confirmou e não a criou vazia. Não criou a terra sem forma. Não criou a terra para ser um caos, mas a formou porque habitada. Foi isso que Deus fez. Criou a terra para ser o quê? Habitada, mas um cataclisma, né? Uma catástrofe. Sabe, isso que aconteceu de grandes proporções, né? Um desastre, uma tragédia, pode ser natural, um terremoto, um tsunami, como eu falei, ou o próprio Satanás que foi lançado, né? Então, aconteceu da terra ficar em desordem. E Deus agora, Ele recria. Então, Deus cria, mas depois Ele recria. Então, a partir do versículo de número 3, nós vamos ver depois Deus recriando. Tá? Então, é interessante nós olharmos para isso também, para que a gente possa entender. Versículo 2 ainda diz assim: e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Esta expressão, pairava por sobre as águas, leva-nos a pensar num pássaro que sobre o seu ninho está jogando ovos. Ele está ali pairando sobre o seu ninho para que a vida comece, chocando ovos, né? Até que nasçam os seus filhotes. Águas também não significam os oceanos e os mares como conhecemos hoje, mas era a condição gasosa da matéria. Quais são os estados da matéria? Estado sólido, gasoso e líquido, né? Sólido, gasoso e líquido são os estados da matéria. Então, as águas, como nós conhecemos hoje, na verdade, não é os oceanos e os mares como a gente conhece, mas era um estado gasoso, né? A condição gasosa da matéria. Nós sabemos que Deus, Ele começa a criar, e Deus disse: houve luz, e houve luz. Depois, haja o que? O firmamento. O que é o firmamento? É a abóbada celeste, é o céu. E Deus foi falando: haja o firmamento. E depois, nós vamos ver com detalhes mais na frente, mas Deus fez separação entre a terra e a água. Nós temos no mundo hoje 71% da superfície da terra é água. Então é muito mais água do que terra. Você sabia que abaixo de nós aqui tem lençóis de água, né? Tem muita água embaixo de nós. 71%, né, é água. Isto equivale a dizer que existe na superfície, no planeta Terra,
1.386.000.000 de metros cúbicos de água. É muita água. 1.386.000.000 de metros cúbicos de água. É muita água. Nosso corpo tem muita água também, né? Mas 71% é água. E Deus foi formando, tá? Só que no ar, como vapor, né? Como estado gasoso, e aqui, entre nós, estado líquido, como os mares, como os oceanos, como os rios. Então, a Bíblia diz que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas e não dentro dessas águas. Ele se movia na face das águas. Então, nós tivemos aí a semana da recriação e nós vamos falar sobre isso na próxima terça-feira. Amém? Terça-feira nós começamos, então, e vamos falar quando Deus criou, né, disse, haja luz e houve luz, e nós vamos dar continuidade. Então, para começar, né, eu acho que a gente pode parar por aqui hoje, e terça-feira nós esperamos por vocês. Glória a Deus, aleluia.